Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Você permanece conectados conosco, meu caro ouvinte. De coração, de alma, de consciência, de uso da sua liberdade, do uso do seu livre-arbítrio, de estudar o Evangelho de Jesus e fazer escolhas cada vez mais qualificadas no bem. E para nos ajudar, você já sabe, estamos nos últimos capítulos da obra Em Torno do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, editora da Federação Espírita Brasileira. E você que participou da enquete, meu caro ouvinte, nas redes sociais, você que é seguidor nas redes sociais e optou pela obra Nas Pegadas do Mestre, então esta foi a vencedora, a mais votada para a próxima temporada de estudos das obras de Pedro de Camargo. E dando sequência ao livro Em Torno do Mestre, hoje vamos estudar o capítulo O Evangelho do Reino. Sim, meu caro ouvinte, o Evangelho permanece sendo essa fonte inesgotável de amor, de luz, de diretrizes, esclarecimentos, entendimentos que nos facultam possibilidades de amadurecimento das nossas vidas e adquirindo sabedoria, consistência, convicção do ideal cristão, nós nos tornamos pessoas mais capacitadas nas propostas de realização do bem com Jesus. E Pedro de Camargo inicia o capítulo dizendo: o Evangelho constitui uma fonte inexaurível de bênçãos, ou seja, meu caro ouvinte, inesgotável, infindável. Essa fonte, ela não acaba. Quanto mais se consome, quanto mais se consulta, mais nós compreendemos, mais dilatamos horizontes de entendimento e melhor nos capacitamos para a vida. Tem-se tirado e continua-se tirando desse tesouro gemas preciosas sem que jamais qualquer redução se verifique em seu conteúdo. Parece que quanto mais sofregamente se apossam de suas riquezas, mais se pronuncia a fecundidade desse tesouro. Então é assim, meu caro ouvinte, quanto mais nós refletimos sobre os ensinamentos de Jesus em seu Evangelho, mais nós descortinamos horizontes cada vez mais dilatados, entendimentos, respostas para tudo que nós necessitamos em nossas vidas. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 13. O reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, que lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos.
e os ruins deitam fora. Eis aí, meu caro ouvinte, nas palavras de Jesus, o que Pedro de Camargo está mencionando com relação a essas pedras preciosas, a essas gemas, a esse tesouro inesgotável de luz e amor que nós podemos nos nutrir estudando, refletindo, buscando nos ensinamentos de Jesus esses valores maiores para a vida, respostas que nos preenchem, que preenchem o nosso espaço mais íntimo, vazio ainda e às vezes de tristeza, por conta do mau uso do livre-arbítrio, ou por destino calculado equivocadamente, através de escolhas que fizemos e nos decepcionamos conosco mesmos. Então, esse tesouro é assim, é algo que parece estar escondido, mas aquele que deseja realmente encontrar, aquele que deseja buscá-lo, aquele que tem o ideal de encontrá-lo, Jesus abre as portas e nos oferece todo esse campo à nossa frente. É um campo enorme, vastíssimo. E vamos vendo que nesse campo nós estamos plantando as nossas sementes. Nós estamos recalculando os nossos destinos. Estamos recalculando nossas rotas. Estamos estabelecendo novos rumos. E então vamos diluindo pouco a pouco aquele passado sombrio, substituindo-o agora por novas conquistas, por novas ocupações no bem. Como Jesus também nos ensinou que a nossa tristeza se converteria em alegria. Então, qual de nós, ao encontrar um tesouro valiosíssimo como esse, não vai realmente renunciar às ilusões, não vai realmente se esforçar no trabalho para perseverar no bem, mesmo que os nossos pés estejam sangrando, mesmo que haja tormenta em nossas vidas, mesmo que estejamos vivenciando o reflexo de todo esse passado sombrio que nós acumulamos para nós mesmos. Temos agora um novo campo vastíssimo, cheio desses tesouros, meu caro ouvinte, de pérolas preciosas do bem, da luz e do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada dia se nos depara um diamante novo, uma pedra diferente daquela até então recolhida. Que aluvião de cores, feitios, configurações e aspectos. Então veja na palavra poética de Pedro de Camargo a concepção de um ideal, de conceitos, de entendimento, de valores do espírito, de configurações mentais, causando para cada um de nós saúde integral, plenitude, equilíbrio, satisfação para viver, alegria para servir, fortaleza para renunciar. Que soma infinita de nuances! Quanta preciosidade se vai encontrando através de filões, bastas vezes explorados. Quanta maravilha oculta em suas jazidas inesgotáveis. Quanta riqueza ao alcance de todos os homens e para eles destinada. E quanta gente na carestia e até na miséria. Então é realmente se lamentar, primeiramente para nós mesmos, e devemos perguntar para cada um de nós mesmos, porque só agora nos decidimos em buscar esses tesouros do Evangelho de Jesus, em acumular esses tesouros, a adquirir essas virtudes em função do esforço, do trabalho e da ocupação do bem. Quantos permanecem ausentes desses recursos por escolha própria, vivendo e construindo a própria miséria, solicitando a caridade daqueles que o já encontraram? Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 6,
versículos 19 a 23. Os tesouros no céu. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Eis o convite imperativo de Jesus, aquele convite irresistível para cada uma das nossas vidas, que nós devemos acolher no coração, na intimidade. Sim, meu caro ouvinte, o Evangelho é muito mais compreendido pelo sentimento. Vamos usar o intelecto para decodificar o entendimento de suas palavras, mas não podemos ficar presos à letra. Todos esses tesouros do céu representam recursos de mérito alcançado pelo esforço do trabalho de cada um. São as virtudes, são as condições desenvolvidas através do trabalho do bem, através da reflexão, do hábito da oração, da vontade de servir, se ocupar com o trabalho do bem, de forma que todos eles podem ser desenvolvidos. Por todos podem assimilá-lo. Basta estabelecer esse alvo, o concurso da conquista dos valores do Espírito, buscando primeiro este reino dentro de cada um de nós, e não fora de nós. As coisas são necessárias. O conforto pode ser adquirido pelo trabalho honesto, mas não representam a ocupação, o preenchimento das necessidades reais dos nossos espíritos. Vamos continuar analisando o Evangelho do Reino já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando o capítulo O Evangelho do Reino, o Evangelho de Jesus, meu caro ouvinte. Essa fonte inesgotável de luz, de amor, de compreensão e entendimento. E Pedro de Camargo, do livro Em Torno do Mestre, está nos ensinando que esses tesouros são pérolas, são gemas, é uma jazida, é um campo enorme de valores que vamos descobrindo cada vez mais amplos, cada vez mais preenchendo as nossas necessidades mais íntimas dos valores do Espírito, e que todos nós podemos aurir, todos nós podemos conquistar pela ocupação do uso do trabalho do bem, pelo esforço constante, pela permanência dessa busca por essas possibilidades libertadoras de todo o mal. E Pedro de Camargo continua dizendo que o tesouro é tão singular, tem de tudo: ouro puríssimo, platina, pedras preciosas, tais como diamante, rubi, safira,
esmeralda, topázio, ametista, opalas e turquesas. E ao lado dessa opulenta pedraria, ou de rochas, sem que a sabedoria humana possa explicar o milagre, encontram-se fios de soberbas pérolas. Então, quão poéticos são as palavras de Pedro de Camargo, comparando as virtudes com a beleza dos minerais, das rochas, tanto estudado pela geologia, pela mineralogia na Terra, e que representam realmente raridades, beleza, distinção através de cores, chamando a atenção pela sua raridade e pureza. Então, o encontro desses recursos estabelece fios de novos recursos, ou seja, as conexões que vamos estabelecendo, desapegando-nos dos excessos da matéria. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 14, desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar, desassombradamente, pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Vai grande distância, tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sórdida avareza. Dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, tanta e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganhe com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Não vos pertence na terra nada, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vô-los emprestou. Tendes dele os restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais, fazeis questão de lhe a restituirdes, escrupulosamente, e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres.
que são, tanto quanto ele, seus filhos. Ardente e desvairada cobiça despertam nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. Já pensastes, quando vos deixais apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira, como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Ouvidais que pela riqueza vos resististes do caráter sagrado de ministros da caridade na terra para serdes da aludida riqueza dispensadores inteligentes? Portanto, quando somente em vosso proveito usais do que se vos confiou, que sois senão depositários e infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte inflexível, inexorável, rasga o véu sob que vos ocultáveis e vos força a prestar contas ao amigo, que vos favorecera e que nesse momento enverga diante de vós a toga de juiz. Em vão procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude o que as mais das vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e previdência ao que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade, ao que não é senão prodigalidade em proveito vosso. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizará, amontoará ouro, para dizer e deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e ninguém pode censurar. Mas será sempre esse o único móvel a que ele obedece? Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenais? Admitamos, no entanto, seja o amor paternal o único móvel que o guie. Será isso motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Quando já ele tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos, pois lhe ficar um pouco menos desse supérfluo? Não será antes dar-lhes uma lição de egoísmo e endurecer-lhes os corações? Não será estiolar neles o amor ao próximo? Pais e mães, laborais em grande erro se credes que desse modo granjeais maior afeição dos vossos filhos, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros. Ensinai-lhes a sê-lo para com vós mesmos. E Pedro Camargo vai concluir dizendo: e tudo isso ignorado na maioria dos homens. Todos esses bens encobertos pela nuvem espessa do teologismo confuso e infecundo, esterilizador da inteligência, da vontade e dos sentimentos. Digamos com Wagner, quão mais simples é o Evangelho do que os concílios, os tantos padres teólogos de todas as raças. Quão mais fortificante do que suas doutas algaravias, e uma só palavra é de Jesus. Quem nos livrará da misórdia dos escribas, fazendo que de novo ouçamos a voz do Sermão do Monte? E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Então pense bem, meu caro ouvinte, onde é que se encontra o seu interesse maior? Onde está o seu tesouro? Porque aí estará o seu coração unido a ele. Portanto, libertemo-nos daquilo que nos prende à gleba terrestre, que nos torna apegados, que nos coloca em situação vulnerável de construirmos
recursos indesejáveis para nós mesmos. Optemos pelo valor do Evangelho de Jesus e construamos esse reino de amor em nossas vidas, em nossos corações, em nossos interesses, hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.